E aí, moçada, aqui Marcos Oriá, começando mais um programa Hashtag Arte, direto dos estúdios da TV Dedê, a TV da casa de Vovó Dedé. E hoje temos a alegria, a felicidade de bater um papo massa com Sérgio L. E aí, Sérgio, beleza pura? Prazer estar aqui. Massa Muito obrigado demais. pelo convite. Conheceu a casa? Muito. Eu conheci a casa, fiquei impressionado. É impressionante você ter uma instituição dessa que eu nunca tinha ouvido falar. Eu só tinha visto o Hashtag Arte. Hashtag Arte e fiquei realmente impressionado como é que é tão importante você ter uma instituição dessa na cidade. E a Casa de Vovó Dedé, Sérgio, já tem mais de 30 anos. É uma instituição que trabalha com aproximadamente 2.000 crianças por ano. E é balé, é música clássica, é violão, violino, violoncelo. Tem uma escola de gastronomia agora que assiste às mães e o pessoal da comunidade e forma pela arte. É massa. É impressionante. Né? Você vê como isso modifica a arte, modifica a vida das pessoas. É a arte mudando a vida das pessoas. Né? E agora, com as artes visuais, o Hashtag Arte chegando aí com as artes visuais, e é um projeto realmente fabuloso. Eu digo que é uma casa encantada, né? Parabéns, você fazer parte disso. Massa, massa demais. Parabéns para o Wagner Barbosa, para a dona Regina Barbosa e para essa equipe maravilhosa que faz a casa. Sérgio, a galera de casa quer saber como foi esse encontro mágico entre a arte e Sérgio L. Como foi isso? Olha, eu não sei te dizer, porque desde criança, sem fazer parte de uma família que tivesse artistas nem nada, eu dizia que eu ia ser pintor. Já dizia? Já, desde 6 anos de idade. Que massa, então, cara. assim, eu acho, às vezes eu penso muito nisso, por que eu decidi uma história dessa? Se eu for pensar, eu tenho a minha única lembrança de infância, eu não sou uma pessoa que me lembro muito da minha infância, não. Embora tenha sido uma infância em sítio, no interior, de infância de criança mesmo, subindo em árvore. Infância massa, né? Infância muito. Boa. Mas a lembrança que eu tenho é de desenhar. Foi o primeiro desenho que eu fiz. Assim, eu tinha uma irmã mais velha, eu tenho uma irmã mais velha, que na época gostava de desenhar, e eu ficava pedindo para ela desenhar coisas para mim. E no dia que eu consegui desenhar o meu, eu me lembro dessa sensação. Eu acho que ali você é meio fisgado por alguma coisa, do prazer de você criar algo, do prazer de você ser independente. Na minha cabeça eu não preciso mais dela para desenhar nada, porque agora eu desenho tudo. Agora eu faço qualquer coisa. E era fascinado com o desenho, pelo jeito, né? Era. E eu tenho uma coisa também, que a Isabel Gurgel, que é uma jornalista que sempre trabalha comigo, ela diz assim, Sérgio, tu usava o computador antes do computador existir, porque você tinha arquivos de imagem. Quando eu era criança, eu vim morar em Fortaleza com 10 anos de idade. Eu trouxe caixas e caixas dos meus arquivos de imagem. Caramba, esses arquivos de imagem eram revistas recortadas. Eu recortava tudo que eu achava bacana. Era árvore, era bicho, e eu separava isso por assuntos. Se eu quisesse desenhar um cachorro, eu ia nos meus arquivos de imagem, animais, cachorro, e eu ia desenhar um cachorro, vendo aquelas fotos que eu tinha separado do que eu achava bacana. Isso desde criança? Desde criança. Então, com 10 anos de idade, eu trouxe essas caixas dos meus arquivos de imagem. Hoje, de uma certa forma, eu trabalho da mesma forma. Eu tenho meus arquivos de imagens, só que são tudo digitais, de celular, que eu saio fotografando tudo que me interessa. Entendi. E que aquilo vai servir de referência para o meu trabalho. Então, as coisas têm um desenvolver, uma história que você nem percebe, você vai seguindo. Já começou lá atrás, menino, né? Menino. E já tinha essa capacidade de organização. Porque isso e principalmente para artista. Né? Porque, por exemplo, eu me considero um artista relativamente organizado. O pessoal diz, rapaz, é meio doido, mas eu sou um doido organizado, porque você tem que ter um método. Né? E isso é um método. Né? Descobriu já muito menino uma metodologia. Né? E essa metodologia interferiu no teu trabalho. Muito. Com certeza. Né? E, assim, quando eu vim com 10 anos morar em Fortaleza, minha mãe me colocou já num curso de pintura, porque eu ficava pedindo. Que legal. Então, eu comecei a estudar pintura com 10 anos. Só que é sempre uma visão que a família tem de que vai ser um hobby. Ele gosta de fazer isso. Entendi. Quando você vai falar, essa vai ser a minha profissão... O povo pula. O povo pula. E com razão, né? Eu tenho amiga que diz assim, Sérgio, podia não ter dado certo, eles podiam ter tido razão. Podia, né? Eu me lembro minha mãe fazendo assim, vai estudar para concurso. Né? Vai estudar para concurso, vai estudar para concurso. E eu dizia, vou nada, depois eu passo. Era a minha resposta. Se passar, lascou, né? E ela sempre ficava com raiva da minha resposta. E eu dizia, só não dizer que eu não respondo. Essa isso. foi ótima, cara. Mas, claro que teve uma época que eu precisei ganhar dinheiro. Então, eu fui trabalhar com publicidade. Que é
perto ali, que é próxima. Eu queria trabalhar com imagem, com visual. Entendi. Na época que eu entrei em uma agência, que era a SG, não existia computador, então tudo era feito à mão. A gente desenhava anúncios, a gente recortava a letra, montava os anúncios. Do mesmo jeito que tu fazia, quando era menino, né? Meu trabalho era mais ou menos esse. Eu queria muito trabalhar com imagem, mas eu também tive uma vantagem, uma determinação de dizer, eu só trabalho meio expediente, porque eu queria pintar. Entendi. Né? Entendi. Então, eu trabalhava meu expediente para me sustentar, e o outro, eu participava de exposições e tal. Então, nunca parei de pintar. Colocava a arte para frente, né? Se profissionalizava na arte, né? Então, o garoto que tinha todo esse trabalho de desenhos, de imagem e tal, quando foi decidir a profissão para ganhar dinheiro, a primeira foi publicidade. Foi publicidade. Eu trabalhava como diretor de arte durante muitos anos. Foi estudado publicidade? Como é que foi essa questão da entrada na publicidade? Eu me formei em administração de empresas. Ah, que massa. Na Unifor. Então foi para a administração. Foi para a administração. Então teve essa questão, acabou que ouviu um pouco a família e disse, cara, eu vou aqui fazer alguma coisa mais burocrática aqui para me dar o sustento para eu tocar arte. Eu nunca exerci a profissão, eu nunca fui buscar meu diploma. Quando eu soube que eu ia perder o diploma se eu não fosse buscar, porque já fazia décadas que eu tinha me formado, anos e anos que eu tinha me formado, eu digo, eu vou buscar só para não perder. Fez aonde? Administração? Fiz na Unifor. Massa. E lá na Unifor, eu tinha uma amiga que o pai tinha uma empresa que trabalhava, que era cliente de uma agência. Aí eu dizia, eu queria trabalhar com imagem, mas arranja um emprego lá. Então, começou ali. Então, eu fui sendo assistente, fazendo anúncios, esse tipo de coisa, e me envolvi naquele ambiente. E que foi, para mim, eu tinha o maior prazer também de trabalhar com aquilo. Mas trabalhei até montar meu ateliê. Quando eu montei meu ateliê, que eu já estava com 50 anos, já ia fazer 50 anos. Mas tu não tem 50 anos? Eu tenho 61. Agora? Rapaz, parabéns, cara. Então, tem 11 anos que eu vivo só de arte. A arte está te fazendo muito bem, cara. Bem jovem, muito jovem. Obrigado. Então, assim, quando eu montei o ateliê, eu digo, agora é a hora de largar de vez a publicidade. Claro, dá um medo, mas eu larguei totalmente. Eu já não estava mais em agência, estava trabalhando como freelancer para vários clientes. Isso foi um processo que levou mais ou menos uns 4 anos. Eu fui tirando os clientes com quem eu não me identificava muito, deixei só um. Até largar o último foi difícil, porque era a minha segurança financeira. Mas aí eu digo, não, vou viver disso. E a partir daí eu passei a me dedicar 24 horas para aquilo. Eu acho que meu trabalho melhorou muito em relação a isso, porque quando você se dedica totalmente a um trabalho, ele evolui muito mais. Ele evolui, com certeza, você está focado. Né? Então, assim, demorou muito. Eu digo, eu pinto desde os 16, né? Quer dizer, pinto desde os 6 anos, mas 16 foi a minha primeira exposição coletiva, que era Salão dos Novos. Entendi. E com 22, em 88, em 24, eu fiz a minha primeira individual. Então, eu conto a minha carreira com a primeira individual, nem conto pela primeira coletiva. Entendi. Dá uns 37 anos aí nessa batalha. Massa, massa demais. E você vê, assim, eu pelo menos vejo bem claramente que a administração de empresas e o administrador já estava presente com 10 anos. Né? Porque tu tem uma capacidade, nessa pegada que tu falou aí, de planejar a trajetória, de fazer um planejamento, que isso é muito difícil, né, Sérgio? Principalmente para quem lida com a arte. Então, esse lado racional ajuda a colocar a criatividade e esse trabalho formidável para fora. Que tem que ter planejamento, né? Eu acho que é inerente da pessoa. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que, mesmo trabalhando eu digo em casa, porque o meu ateliê fica no mesmo prédio que eu trabalho. Legal. Eu antes das 8 eu estou no ateliê. Então, assim, eu sou muito Caxias com aquilo. Tu é operário da arte, eu sou operário. Eu sempre vi a arte como trabalho mesmo. Assim. Quanto mais você faz, mais você desenvolve. Não tem aquela história de ficar esperando, vir a inspiração, parará. Você vai para cima e ali vai produzir. Né? Claro que tem vezes que você começa um trabalho e você desiste na metade porque você não acertou. E tem aqueles que você morre de prazer de fazer. Eu acho que para mim é tão terapêutico. Se eu estiver muito chateado, se eu estiver com muitos problemas, eu sento ali para pintar, eu esqueço de tudo. Pronto. Então, para mim, é muito terapêutico.
Eu acho que fazer arte, mais do que para os outros, eu faço para mim. É até um pouco egoísta. E é uma necessidade de alma. Né? E a gente vê, e fica muito claro, conversei acho que com mais de 100 artistas já no Hashtag Arte, e essa questão da arte-terapia pessoal, eu conversei com a Mari Soares sobre isso, conversei com a Lia Sanders, que é psiquiatra, sempre quando eu falo de arte-terapia aqui, eu falo na Lia, e a Lia disse isso, né? A arte ela é terapia para todos, e principalmente para o artista. Né? E principalmente para o artista. O Siebra, Braço por Siebra, mandou um texto ontem falando sobre a função da arte na cognição e no emocional das pessoas, das artes visuais, da abstração e tal. Cara, é uma coisa impressionante. E a ciência tem pesquisado muito isso, no poder da arte na vida da gente, né? Na vida não só do artista, na vida da sociedade como um todo. Ela tem eu acho que a arte tem um poder de identificação das pessoas, de fazer com que as pessoas se sensibilizem, que vejam o mundo de outra forma. Para mim, eu acho uma coisa bem essencial na vida da gente. Mas ninguém escolhe eu acho que ninguém quer ser artista para... eu quero ser artista porque eu vou ser rico, eu vou ganhar dinheiro, ou alguma coisa assim. Ou você tem aquela necessidade absurda... Necessidade de alma. Eu acho que todo artista é uma pessoa que insistiu muito naquilo. Se você vê uma pessoa vivendo de arte já há um certo tempo, aquela pessoa insistiu muito, é uma coisa que você não desiste. O artista, ele é o profissional, eu costumo dizer, mais empreendedor do planeta é o artista, porque a gente produz sem ter um cliente final necessário. Porque quando o cara produz um copo, produz uma câmera, produz um livro, ele tem um cliente final. Ele produz um sapato, alguém vai comprar aquele sapato para calçar. O artista, ele produz para si e alguém vai comprar aquilo. Exatamente. Claro que há as encomendas. O cara encomenda, um trabalho assim, mas mesmo assim, ele não vai fazer para o cara, ele vai fazer para si. No máximo, a limitação do espaço, eu quero um trabalho de 2 por 1,5, beleza. Mas a gente produz para a gente. E alguém pode ou não comprar. Então, é um hiperempreendedorismo. E aí é que você tem que ter organização mesmo. Eu acho que o trabalho em si, ele encontra o público dele. Vou dar o exemplo a última série que eu tenho trabalhado. Ela, para mim, financeiramente, foi um desastre, assim, porque ele é um trabalho que é muito caro de ser executado em fine art, em papel importado super caro. Então, é muito caro de fazer, é difícil você comercializar ele pelo preço, pelo que as galerias querem negociar com você, porque as galerias não veem o custo que foi feito o trabalho, elas querem só ganhar porcentagem em cima. E ver o preço final de mercado quando e pronto. Você vai calcular aquilo, não vale a pena. Então, assim, eu comecei mas é tão fascinante o trabalho para mim, que eu fiz uma exposição dele na Unifor, que ali era o início daquela série, mais ou menos, já tinha alguns trabalhos, mas eu continuei mesmo sendo financeiramente um desastre, digamos assim. Então, o que é que eu fiz? Eu tenho um trabalho que é um pouco mais fácil de venda, que é o Em Tela e tal, que é da série do Paradiso. Eu também tenho alguma dessas séries que são em tela, mas esse trabalho em si, eu comecei a pintar, eu pinto no computador. Então, eu digo, eu vou guardar isso. Então, eu tenho inúmeros não, uns 10, 12 trabalhos que eu nunca vi prontos, eu só vi na tela. Está lá, né? Então, por exemplo, vai sair no próximo livro, eu acho que ele encontra o público dele, quando eu for fazer a exposição, eu vou ver aquilo como eu concebi. Na verdade, ele está em arquivo, né? Mas ele já vai sair no próximo livro. Ele já está produzido, ele tá pintado, e faz parte de um projeto, né? Porque e é muito importante a gente falar isso, principalmente para todos os artistas, né? E para quem busca uma organização na carreira, que arte é negócio. Você tem um negócio, então você tem dois tipos de produto. Eu vejo como quem vende, eu gosto muito de carro, vejo como quem vende carro. Então o cara tem um carro prêmio de luxo, que ele ali tem mais dificuldade de vender, mas ele tem o público dele, e tem o que sai mais para bancar aquele. Depois eu fui ver que o Mondrian, que é aquele que a gente conhece, do geométrico e tal, pintava flores. E eram as coisas mais lindas do mundo. Olha aí. E ele pintava as flores porque ele conseguia vender as flores para manter que ele acreditava mais, pronto, entendeu? Pronto. Então, eu acho que primeiro, eu só estou aqui porque eu acredito no trabalho que eu faço. A primeira pessoa que tem que acreditar no trabalho da gente é a gente mesmo. Então, assim, eu acredito muito no que eu faço,
Quando você expõe seu trabalho, você é um profissional que vai levar aquilo para o público, você tem que receber muita coisa. Então, você tá sujeito a receber muitas críticas ou opiniões muito diversas do que você imagina. Quem vai dizer, Sérgio, isso é a galera daqui a 300 anos, né? Que vai olhar para o trabalho da gente lá atrás, em 2025, 2015 e tal, e vai falar do trabalho da gente. Porque a arte, é o que eu digo para a galera, a arte... Tudo vai passar, mas a arte vai ficar. Claro que existem as guerras aí, a gente está vendo aí a guerra da Ucrânia, destruiu muitas obras de arte e outras, né? Destrói, mas na essência a arte fica. Né? A gente vê nos museus aí, a galera passou e a arte ficou. E os críticos vão dizer o que era bom, o que não era, o que era melhor. E essa questão de você ter mais de um tipo de trabalho, foi muito massa ter falado isso no Mondrian, que é uma coisa que angustia muito quem produz algo diferente. Por exemplo, isso me angustia muito, porque eu tenho um trabalho pop, né, que é um trabalho que vem dos meus livros infantis, que é um trabalho de elefante, de gato, não sei o que e tal, e tem um trabalho abstrato. E tem galerista que chega para mim e diz, cara, qual é a tua? Eu digo, a minha é tudo, velho. Eu gosto das duas coisas. Aí tá aí. E aí a gente vê artistas que fizeram muitas coisas durante uma vida, né, Sérgio? Eu fiz 2 exposições de retratos de pessoas. Olha aí. E eu recebi uma crítica no jornal uma vez, porque eu estava me vendendo, eu estava fazendo pintura de retrato. Eu digo, gente, é o que eu sei fazer. Criticaram no jornal? Foi. Indiretamente, mas mas deram era no dia da minha cutucada. exposição, não tinha como. Então, dizia assim, de artista que usa sua arte só para ganhar dinheiro ou se vende para uma forma Agora, mais proibido... fácil. Aí eu digo, eu não sou faxineiro, não sei, eu sei pintar. Então, assim, se eu preciso de dinheiro, eu preciso fazer uma exposição para arrecadar uma grana, eu vou pintar. E adorava fazer aqueles retratos, entendeu? Então, assim, é uma certa sacralização de uma coisa, isso é uma profissão, isso é um trabalho. Não, cara, e você ter vontade, o artista ser cerceado. Cara, se tem alguém que não pode ser impedido de algo, é o artista. Pô, eu tenho uma história que eu acho que ilustra muito isso. Em 88, quando eu fui fazer a minha primeira exposição individual, um ano antes, a prefeitura tinha chamado alguns artistas para pintar outdoors pela cidade. A gente pintava à mão, era lá na Casa de Cultura, no centro, Raimundo Sela, que tinha, a gente pintava no chão, um outdoor inteiro, e aquilo era exposto na cidade. Eu participei disso, fiz um trabalho. Quando eu fui fazer minha individual um ano depois, eu contactei a empresa de outdoor e disse assim, me arranja uns 3 ou 4 outdoors na cidade para eu divulgar a minha exposição. Vocês me dão só o espaço e eu pinto. E eles, eu boto vocês como patrocinador no cartaz e tudo. Aí eles, tá certo. Eu pintei, foram 3 outdoors à mão. E quando eu entreguei para eles colarem, eles olharam, aí tinha o lugar da exposição, a data, que era na Aliança Francesa, inclusive, a data, o local, o nome da exposição. Aí eles disseram, não, isso aqui está muito comercial. Eu pensei que vocês iam só pintar quadros. Isso aqui está muito comercial, a gente não vai botar, não. Mas não era para ser outdoor. Mas eles pensavam que era igual a da exposição anterior, só pintar um quadro. Entendi. Eu digo, não, eu estou chamando as pessoas para irem na minha exposição. Claro. Era o publicitário, inclusive, trabalhando em paralelo. Chamando as pessoas para virem para a minha exposição. Eu disse, não, então a gente não entra mais como... E eu tive que pagar. Porque eu já tinha pintado aquilo à mão, eu não ia deixar aquele trabalho todo. Pelo amor de Deus. Mas pela essa visão de uma coisa sacra, né? Restritivo. Você não pode, se tiver qualquer traço de comercial, aquilo perde o valor sacro da arte. Isso é uma bobagem absurda. Mas isso, eu acho que foi o primeiro choque que eu tive em relação a isso. Porque, inclusive, era super bonito o outdoor. Era só dizendo o nome da exposição, o local e a data. Imagino. E eles não toparam. E um artista que também é publicitário, né? Que então tinha essa visão. E era a minha visão, que naquela época nunca ninguém tinha feito isso. Pronto. Era a linguagem do momento, que eram os outdoors na cidade, que anunciavam as lojas, as promoções, as coisas. Eu achei, por que não anunciar uma exposição? Isso, né? Isso. E foi, para mim foi bacana. E mas é muito chato essa questão de você não poder fazer propaganda, fazer comercial da obra de arte, porque diminui, porque desvaloriza. Quem disse, cara? Fazem propaganda de tudo. Né? A Coca-Cola, que é o que vende mais no planeta, se reúne todo dia para pensar como é que vai vender mais. E o artista não pode. Não pode pensar como é que chama para uma exposição. É absurdo, né? Eu me lembro assim, eu estava fazendo um curso de inglês com um professor particular, disse que ele ficava puxando assunto. Ele disse assim, qual é teu sonho
para daqui uns 10 anos. Aí eu disse assim, eu não tenho que vender. Eu disse, você não quer vender? Eu digo, eu adoraria eu não vender meu trabalho. Eu passar o dia pintando e ter alguém para vender. Mas não é minha realidade, entendeu? Eu tenho que ter estratégias de como eu vou vender. Eu acho que eu criei uma estratégia que me ajudou muito, que era, se uma pessoa dissesse assim, Sérgio, eu queria um trabalho teu, mas eu não sei exatamente, eu digo, me manda aí uma foto do local com as medidas, que eu boto aqui no computador um monte de sugestão, eu te mando. Massa. Você escolhe aquilo ali, olha, eu acho que essa fica bacana, eu mando deixar na tua casa, tu testa. Então, é um produto. É um produto. E tem que ser um produto. E sempre foi. Está aí o Mondrian. É um produto. Um trabalho sendo feito para bancar o outro. Isso me faz continuar, porque senão já tinha desistido. Pronto. Quantos e quantos talentos a gente perdeu porque tinha que sustentar a família. Sucumbiu. Então, você não consegue, aí você arranja um negócio ali e você larga aquilo ali. É uma pena. Então, assim, para eu insistir nisso, eu tive que me rebolar mesmo. Cada vez que eu invento um projeto novo, eu digo assim, vai ser mais fácil, porque depois de tantos anos de carreira, tanta gente já me conhece. É nada. É uma dificuldade danada, cara. Isso é do empreendedorismo, né? Você vê uma construtora rodando, você vê uma construtora andando, ela lançou um produto ali, lançou um empreendimento e já está pensando no próximo. Né? Eu vejo, eu acompanho muito, o meu ateliê hoje é em casa, na Terra já falar do teu ateliê, que eu achei massa a questão do ateliê. Então, a Terra Brasilis, quando lança um produto, ela já está pensando no próximo, porque ela tem que se sustentar. Então, isso é do empreendedorismo. Só que a arte é mais complicado, porque nem todo mundo compra arte, que é o que a gente tem falado aqui no hashtag arte. Compre arte, invista em arte. Arte é investimento, né, Sérgio? Arte é investimento. Compra o sofá, compra a cortina, compra a geladeira, isso tudo vai ser trocado. A arte eu tenho tanta vai história. valorizar. Eu me lembro que você falando do sofá. Uma vez eu mandei um trabalho para a casa de uma cliente, e era um trabalho muito grande. E aí mandei deixar na casa, passou 2 dias, ela disse assim, Sérgio, tu podia mandar buscar, eu não vou ficar com o trabalho. Eu digo, não, sem problemas. Você não ficou bacana no espaço? Ela disse, não, ficou ótimo. Só que eu fiz uma festa, isso é verdade, tá? Isso é ridículo, mas é verdade. Eu fiz uma festa e todo mundo que entrou nessa festa comentou do trabalho. E ninguém comentou do meu sofá. O meu sofá é um sofá de design que foi caríssimo, ninguém olhou para ele. Então, eu vou colocar um trabalho mais neutro, que as pessoas percebam o sofá. Cara, eu não acredito, não. Eu achei mais incrível, foi ela me dizer isso, né? Porque ela pensar isso, eu nem acho uma coisa muito estranha. Foi absurdamente sincera. Mas a cliente me disse isso. Ela disse que ela queria mais foco no sofá, que tinha sido caro. Cara, a resposta quase que eu dou é assim, se eu soubesse, eu tinha cobrado mais caro que o sofá. Né? Porque ela o sofá foi muito caro e ninguém percebeu. Pronto. É incrível, né? É incrível. E aí você vê que é uma parada que eu tenho conversado com os arquitetos e designers de interiores, que é o trabalho no ambiente. Eu já tive trabalho meu, que os 2 clientes, o marido e a mulher, ficaram loucos pelo trabalho e a arquiteta tirou, porque disse que ia justamente chamar mais atenção do que o projeto. Eu disse, pelo amor de Deus. E tirou mesmo, não teve quem fizesse. Ela disse, não, o projeto é meu, e aí tal, não sei se ameaçou abandonar os clientes, mas tirou. E aí veio o Marchand, que estava fazendo a interrogação, disse, cara, não rolou, porque a arquiteta disse que o teu trabalho é forte demais, apesar dos clientes terem adorado. E aí eu disse, para esse trabalho nunca mais eu vendo. Agora é meu e vai ficar lá pegando o preço lá em casa e não volta. Porque é absurdo, né? Então, o arquiteto, o design de interiores e o cliente tem que harmonizar. Né? E pensar no sofá, parabéns para o design do sofá, mas não tem sentido. Eu já vi muito cliente, que eu já vendi trabalho que o cliente nem via. Quem determinava era o arquiteto. Pronto. Que é interessante porque é quem coloca no mercado. Né? Mas do mesmo jeito que tem o poder de colocar, infelizmente, tem o poder de tirar até quando o cliente gosta. Eu acho que se você vai conviver com aquele trabalho, eu digo isso muito para as pessoas, eu digo assim, se ela está na dúvida, fique não. Se você não se empolga, você vai conviver com esse trabalho diariamente. Então, é tão legal. Eu tenho uma coisa... Tem que se emocionar. Tem que se emocionar. Tem que se emocionar. Eu tenho uma coisa também com arte, que é um assunto também muito discutido, que em 86 eu fiz parte da monitoria da primeira exposição de escultura efêmera aqui que teve. Depois teve mais uma e eu acho uma pena não ter continuado, porque era um projeto genial. Né?
projeto é genial, cara. É espetacular. Agora vai fazer 40 anos no próximo ano. O governo, os órgãos deviam pensar nisso, porque é um projeto barato. A ideia foi do Sérgio Esmeraldo. E por que é barato? Porque você pode convidar artistas do mundo inteiro, sem ter que pagar transporte de obra, sem ter que pagar seguro de obra, que é o que encarece. Aí ele manda só um projeto, aquilo é feito de uma forma efêmera aqui e faz um baita de um evento trazendo artistas do mundo inteiro. É muito bacana, com um custo... Quer dizer, ali eu queria dizer, o meu assunto, era que foi meu primeiro contato com arte conceitual. Né? Então, aquilo me abriu muitos olhos, aquilo em 86. Mas, ao mesmo tempo, o meu trabalho em si, eu nunca consegui fazer dessa forma. Então, a arte tem várias vertentes que são bacanas que são sensibilizantes em cada vertente que tem, mas você tem o seu trabalho. Isso. E o meu trabalho sempre teve a ver com estética. Então, por exemplo, ao que é agradável aos olhos. Eu tive muito embate com alguns artistas em relação a dizer assim, beleza, para mim, me irrita. Eu já vi artistas e críticos dizendo isso. Quanto mais feio, para mim, é mais legal. Eu digo, que bobagem, porque... É o cara que gosta do thrash metal. Tem o cara que gosta de bossa nova. Mas você desprezar o valor que tem... Por exemplo, eu sempre vi a beleza como um atrativo para você dizer o que você quer dizer. Então, por exemplo, você é chamado pela beleza, seu olho bate naquilo, então você já aproveitou, captou o olhar daquela pessoa, para sensibilizar aquela pessoa. Então, assim, meu trabalho... Eu me lembro de um projeto que eu apresentei no final da residência na Amazônia, onde no final de 10 dias, a gente tinha que apresentar um projeto. Eu digo, olha, eu estou apresentando aqui um projeto, eu não sei se ele vai ser concretizado, porque na hora que eu ver ele pronto, se esteticamente aquilo não me agradar, a ideia eu acho massa, mas se esteticamente ele não me agradar, ele não sai. Eu tenho muito isso. Busca o belo, eu busco o belo. Isso é uma coisa pessoal. Faz parte do teu trabalho. Do meu trabalho. Já tem artista que curte o grotesco, e isso é massa. E a beleza do trabalho dele está nesse grotesco, né? E tem muita gente que vai se apaixonar, que não vai querer o teu trabalho, vai querer o dele, e vice-versa. E o incomodar da arte também é muito importante. Importantíssimo. Né? Então, assim, mas não que só seja aquilo. Eu acho que, para mim, eu tive um privilégio, uma sorte, porque meu trabalho é mais fácil que esse comercializado por causa disso também. Claro. Mas é o meu trabalho, é aquilo que eu busquei o tempo inteiro. Eu não fiz aquilo para vender. Eu fiz aquilo porque eu amo fazer, eu curto e vende. E agora pronto. Pronto, agora não, porque vende, eu vou mudar, porque tem que ser difícil. Não rola, né? Não rola. Né? E é belíssimo. E é um trabalho que, como está dizendo, nem todo mundo vai querer. Tem muita gente que quer. E a que nem tirou foi da sala, para valorizar o sofá. Né? Então, não é por isso que não existam muitos percalços. Né? E uma batalha também que eu tive durante anos e anos foi fazer com que as pessoas aceitassem o computador como ferramenta artística. Porque que é outro desbravamento, outra história, né? Porque isso eu comecei a pintar no mouse em 95, quando eu tinha ido... É uma história meio engraçada. Eu estava com 30 anos e eu ia fazer 30 anos e disse assim, nada está funcionando, eu vou embora. Aqui não vai rolar nada, eu vou para a França. Entendi. E fui para a França, consegui uma bolsa de estudo lá, e voltei para cá para regularizar meus papéis para voltar. Eu ia fazer uma pós-graduação em artes. Legal. Mesmo sendo formado em administração, eles aceitaram a minha formação. E quando eu estava voltando, eu tinha visto na França o primeiro computador com imagem. Aqui no Brasil eu só tinha visto aquele de tela verde com uns disquetes desse tamanho. Isso em que ano? 95? 93, 90, por aí. Que legal. Era. E quando eu voltei para cá, a minha mãe estava desesperada porque eu ia embora, né? E ela, meu irmão já tinha passado muitos anos na Europa, mochileiro, e a mamãe tinha aquilo. Lá vai o outro. Aí lá vai o outro. Aí ela dizia assim, não vá. Olha, se você ficar, eu lhe dou um computador. Você não estava doido por um computador? E eu fiquei pensando. Eu dizia, eu vou lá. Eu tinha conhecido muitos brasileiros numa situação difícil. A minha bolsa só me dava direito ao estudo, não tinha nenhum valor, eu tinha que trabalhar para me manter.
Na época do governo francês, tinha umas leis que não deixavam você trabalhar mais de 3 horas por dia, o estrangeiro, não deixava você passar mais de 3 meses no mesmo emprego, senão você pegava direitos trabalhistas, então você tinha que mudar. Cheio de Era restrições, uma dificuldade. Né? Então eu digo assim, sabe de uma coisa, eu vou aceitar esse computador. É o melhor computador da mamãe. E era um computador que custava, na época, foi $10.000. Uma fortuna, né? Uma fortuna. Um negócio que só tinha 400 e tantos megas. Hoje um CD tem 700. O HD dele era 400 e tantos megas. Então era uma coisa. Né? Mas eu comecei a desenhar naquela história. Pouco depois, em 95, eu estava fazendo a primeira exposição, eu, Alexia Brasil e o Carlos Otávio. Na exposição, a única galeria que aceitou, que foi a IBEU Art Gallery, que fez uma exposição de trabalhos pintados no computador. Que massa, cara. Que eu digo, como é que a gente vai chamar isso? Eu inventei o nome infogravura, porque não sabia como chamar. Hoje em dia eu Tu inventou o nome infogravura? Cara, foi. Parabéns, cara. Mas hoje eu estou deixando de usar. Estou deixando de usar porque em muitas conversas com o Marcos Lontra, que é um crítico que está escrevendo um texto para o meu novo livro, ele diz assim, Sérgio, teu trabalho parece muito mais identificado com a palavra pintura digital que é infogravura. Digital. Porque você pinta nada. E tu é um pintor de formação, cara. Então eu estou passando, se você vai ver, nesse último livro eu chamo infogravura, no novo vou chamar pintura digital, mas é a mesma coisa. Eu pinto no computador, durante todo esse período, a forma de pintar mudou muito, começou no mouse, depois passou naquelas canetinhas com umas mesinhas pequenas, onde você desenhava aqui, olhava lá o que acontecia. E de uns 10 anos para cá, ou até mais, eu acho que eu estou na minha segunda mesa digitalizadora grande, dessas que você desenha, e é igual um pincel. Se você fizer um pouquinho de força, ele abre o pincel. Se você quiser o tanto de água que você quer naquele pincel... Ele derrama a tinta. Se você errar a mão, ele derrama a tinta. Tudo que você faz, tudo que você quer numa pintura tradicional, ele tem. Massa. O gestual é muito igual. Que massa. Eu acho um monte de vantagem. Assim. Eu posso ousar mais, porque eu posso errar e voltar. Né? Se fosse no físico, dá mais trabalho de voltar. Eu não preciso lavar pincel. É outra coisa que eu sempre odiei. Então, assim... É chato, né? Lavar pincel. Rapaz, eu não gosto também, não. Mas tem que lavar, né? Fica lá, pode. Tem dia que a pessoa diz, pai, tá... A Debinha, eu beijo para a Debinha, ela disse, rapaz, teus pincéis tudo esculhambado, eu gosto assim, deixa aí. E o principal que eu acho da história de... Quando eu comecei a trabalhar, que eu imaginava, tenho que montar um grupo de trabalhos para fazer uma exposição e tal, eu sempre fui muito lento. Eu nunca consegui fazer trabalhos muito rápidos. Pintar um trabalho numa tarde, para mim, nunca existiu. Então, assim, eu dizia, eu tenho que fazer uma obra em série, eu tenho que fazer gravura. Fui estudar xilogravura, gravura em metal, fiz muito tempo ali nas oficinas da UFC, com o Eduardo Eloy, fiz papel, fiz tanta coisa ali na UFC, fiz muitos cursos. Tinha uma época que eles davam uns cursos de pós-graduação que traziam artistas do mundo inteiro, era uma semana de manhã e de tarde. Muito massa, né? Eu fiz todos, eu adorava aquilo ali. Sim, então eu queria fazer uma obra em série. Eu vi no computador essa possibilidade também. Então, novamente, o administrador de empresas. Porque eu dizia, eu não consigo pintar, o empresário da arte. fazer eu continuo pintando com acrílico, eu também tenho... É até uma forma de parar... Eu tive uma época que eu tinha... Descansado do digital. Né? Não só cabeça, como físico. Porque eu comecei a ter ler na mão, né? De tanto digital, né? da forma repetitiva de trabalhar. Então, o pegar no pincel era diferente. Então, eu parava e ia pintar. Eu comecei a fazer isso. Então, hoje em dia, eu também pinto com acrílico, mas 90% do meu trabalho é digital. É digital, né? E é o que eu mais amo fazer. Às vezes, eu recebo pessoas no ateliê dizendo assim, eu quero uma pintura porque é uma obra única. Eu digo, olha, se você quiser um trabalho mais representativo da minha história... Você vai pegar uma digital, porque é a minha história. Então, assim, é a tua identidade, a minha identidade. A tua identidade, né? E eu creio que aqui no Ceará, eu não sei como é por fora, mas quem faz esse trabalho é o Sérgio L. Né? Eu acho que eu fui um dos primeiros assim, que comecei, mas quando eu participei... Como marca, é tu. O teu trabalho é isso, né? Pode até ter outros, né? Mas a gente já identifica. E eu acho massa, Sérgio, porque existe uma certa diminuição do valor, sempre existiu em relação à gravura por ser um múltiplo, e o teu trabalho é um trabalho que ele chama para o valor, pela beleza, pela dimensão. Tipo assim, o valor dele não está na técnica, o valor dele
está na qualidade artística da beleza. Tanto, pelo menos para mim, tanto faz ser feito no computador, na mão, não sei o quê, o resultado da beleza, do incrível é que está ali. Eu estava começando a trabalhar com computador já em grandes formatos, porque, assim, quando a gente começou, tudo era muito limitado. As impressoras, os arquivos e tal. Aquilo foi começando a abrir um pouco, e eu fiz uma infogravura grande para um salão de abril. Eu ganhei um prêmio, e nos jurados tinha era Leonor Braceles, eu acho como era. Ela era curadora da Bienal do Mercosul. Então, ela me convidou. Que massa. Quando eu participei da Bienal do Mercosul, eu acho que foi no ano 2000, eu vi alguns artistas já trabalhando com computador. Mas era muito diferente, a forma de trabalhar. Então, ali eu digo, olha, não só sou eu que estou vendo o computador como ferramenta artística. Mas era muito diferente. E aquilo, normalmente, porque assim, a visão que as pessoas tinham de computador era de que o computador apertava e fazia tudo. Né? Era quase como uma inteligência artificial que é hoje em dia. Mas no início, não. Era uma ferramenta e uma ferramenta bem difícil de trabalhar. Tanto que eu acho que eu vejo que essa questão da infogravura e pintura digital, o Lontra tem toda a razão, porque a infogravura pode ser um desenho. Um desenho, eu já fiz um desenho no computador e foi para um livro. E ali é uma infogravura, mas não é uma pintura. Então, o teu, efetivamente, é pintura. Existe um termo... eu esqueci, eu sou péssimo para essas coisas. Mas existe um termo que eu vi uma galeria só disso, em Miami. O artista pinta um trabalho, fotografa esse trabalho e faz uma série numerada e assinada, às vezes de um tamanho tal, de um tamanho maior, e aquilo eu não vou lembrar do nome, mas não é uma gravura, mas as pessoas começaram a fazer isso também, eu vi muita artista fazendo isso, fotografar o trabalho, imprimir e dizer, está aqui uma infogravura, e eu... É o fine art, né? Não, o fine art é um tipo de impressão. Entendi. Alguns desses trabalhos dessa minha última série é feito em fine art, mas não vou lembrar. Mas é um nomezinho disso, é uma reprodução de um trabalho pintado, numerado e assinado por aquele artista. Isso, pois Mas a diferença que eu digo do meu trabalho, como eu chamava de infogravura e o que eu chamo de pintura digital, é o que as pessoas às vezes chegavam para mim e diziam assim, ai, que legal esse trabalho, ou faz maior ou faz menor porque não cabe na minha parede. Aí eu dizia, não dá, porque a série é numerada, assinada é igual, eu não faço de outro tamanho. O tamanho é esse. O tamanho é esse. Então é o tamanho como se fosse real, assim, feito quando físico. Eu penso no trabalho, eu já penso que tamanho ele vai ser. Cara, que massa. Aí, também tem uma coisa de as pessoas me perguntarem, mas cadê o original? Como se ele fosse fotografado de um original. Eu digo, o original está aqui. O original está aí. São 20 originais, são 15 originais, dependendo da série que eu faço. Mas não existe um original pintado, fotografado e reproduzido. Então, essa, para mim, era a diferença do que eu chamava de infogravura, o que eu chamo de pintura digital hoje em dia, é que ela tem todas as características de um trabalho feito daquela forma. Ela não é uma... Isso. Eu nunca gostei dos aplicativos, não, dos softwares feitos para pinturas. Tem o Painter, não sei o quê, ele imita tinta a óleo, ele imita a aquarela. Eu nunca quis imitar alguma outra técnica. Entendi. Eu quero aproveitar o que o computador me proporciona. Então, quando esses softwares... Você vê uma pincelada que imita o óleo, ele vai dar uma textura, ele vai dar umas sombras, parece que é uma pincelada a óleo. Eu não quero isso, embora minhas telas tenham pinceladas, porque eu preparo essa tela antes de imprimir, eu pincelo ela toda de massa acrílica, depois isso é impresso, depois isso é invernizado, mas as pinceladas não é para estar imitando uma pintura, não. Faz parte do processo. Faz parte do processo, eu gosto dessa mistura do manual, do tradicional com aquilo. Eu gosto do que dá o resultado. É o resultado que eu esperava mais, né? Assim, eu querer... achar que quando você bate o olho naquele trabalho, você vê tudo. Você vê o trabalho mais tradicional, o digital, tudo. Então, essa mistura mais Cara, me e é muito fascina. bom tu falar disso, porque esclarece para a galera, e para mim, porque assim, eu tenho alguns trabalhos, inclusive na época da galeria do Aldonso, eles vendiam alguns trabalhos que tirava foto do trabalho e vendia, que a gente chamava de fine art, eu ainda chamo isso de fine art. Tem muita gente aqui que chama de fine art, que é justamente você ter um original, que é um trabalho, por exemplo, o Canguru Tatu, que é um trabalho meu, eu coloco lá, tiro a foto e
eu tenho aquele original pintado em acrílico e faço uma série de um de 50, dois de 50. Eu vou me lembrar do nome, ainda vou lhe mandar. Pronto. Mas tem um nome para isso. Entendi. O fine art é o tipo de impressão. Entendi. O fine art é a impressão, É a impressão, que é feito com tintas minerais que duram 300 anos. Não sei como eles calculam isso. Que eles dizem que dura 300 anos sem mudar. Papel 1000 anos, né? Tem como é que foi calculado, eu não sei. Eu tenho esse tipo de trabalho também feito em fine art, e o da tela, ele não é possível imprimir em fine art, porque a máquina de fine art não aceita a tela. Eu imprimo com um tipo de tinta que tem proteção UV, tem uma durabilidade que eu acho que é até maior. Imprime na tela? Na tela. Certo. Aqui são... É uma tela como uma tela de pintura, ele é tecido. Eu tenho toda uma história de como eu comecei a fazer, de como era o processo de fazer, que hoje é bem diferente. Um desbravador, né? Tu criou teu processo. Né? Eu fazendo experiência, até um dar certo, que entendeu? Aí depois eu fui vendo que existiam formas de dar certo sem ter tão trabalhoso. Porque antes eu fazia aquilo esticando uma tela de algodão, aí passava a primeira mão, aí depois eu pintava. E eu tinha uma limitação da madeira onde eu esticava. Eu vivia com minha mão cheia de calo de tanto grampear aquilo. Então, depois, hoje em dia, o meu processo, eu compro rolos de tela prontas para pintura, preparo, aí depois pincelando, e depois vai para... Mas aquele processo inicial de esticar, de tal, eu já não faço mais. Eu já compro aquilo pré-pronto. Houve uma evolução grande, né? Você vai descobrindo os materiais. Claro. E Teve uma época... Isso é trabalho, né? E cada vez que eu me via desesperado, assim, dizia assim, esse produto já não existe mais. Eu usei um durante muito tempo, que era um produto que vinha da China. Aí, de uma hora para outra, não existia mais. Eles não importavam mais. Descontinuou. Eu tenho que descobrir outra forma, tá entendendo? Aí lá ia eu. E o mais incrível é que eu sempre, todas as vezes que aconteceu isso, foi para melhor. O que eu descobria, que eu estava acomodado de uma forma, eu trabalhava dessa forma, aí já não tem mais como, já não tem mais onde você conseguir imprimir aqui em Fortaleza, eu vou para São Paulo, eu vou não sei o quê, eu vou alugar um apartamento, Menina, era desespero. Aí encontrava um local melhor ainda do que o que eu fazia antes. Que massa. Sempre a dificuldade também Mas impulsiona. Mas tu tem tua impressora ou tu leva para imprimir? Não, eu imprimo aqui na Qualigraph. Qualigraph? Olha, a parceria já, né? Porque deve fazer bastante tempo. Porque existe só 2 locais aqui que podem ser impressos. Não sei nem se eu posso estar falando. Pode, com certeza. A galera colabora com a arte. A cúpula e a Qualigraph. Cúpula e Qualigraph. A cúpula está eu trabalhei com eles um tempo, depois eles foram para aqui, um distrito industrial. Maracanaú. E eles não quiseram mais fazer. Então, hoje é só a Qualigraph que faz. Eles dizem que a tela dá trabalho, que pode enganchar na máquina. Eu dizia, eu vou aí, a gente pega com fita. Eu passo o dia aí junto, mas eles não toparam. Então, hoje em dia, a minha única opção de impressão aqui, do jeito que eu faço, é na Qualigraph. E Sérgio L. produz no ateliê, produz em casa, como é isso? Durante muito tempo, eu trabalhava e morava no mesmo espaço. Então, assim... Era meio uma zona. Eu sentia muita falta da minha casa arrumadinha, de eu chegar à noite e me sentar num sofá, era tudo uma zona. E eu sonhava com isso. Então, eu assim, passei a botar como objetivo comprar um espaço para trabalhar. E eu queria no mesmo prédio, porque eu moro em apartamento, eu queria ou um colado de um lado ou um colado do outro. Aí eu ia abrir uma porta, eu ia fazer outro lugar de trabalho. Mas terminei só conseguindo, no mesmo prédio, mais 2 andares acima. Que hoje eu adoro ser totalmente separado. Então, assim, o meu trabalho, se eu tiver com muita preguiça, eu vou de elevador, se eu tiver disposto, eu vou de escada. Mas só são 2 andares, o meu ateliê é 2 andares acima de onde eu moro. Então, tu tem 2 apartamentos no mesmo prédio. Um prédio um é antigo, tua casa, os 2 do mesmo tamanho, que é um apartamento, né? E o outro é o ateliê. E é massa por conta da logística, né? É importante, né? É maravilhoso. Porque o artista tem uma coisa de... Eu sou... Caxias em horário, esse tipo de coisa, mas, ao mesmo tempo, se eu tiver num domingo e quiser trabalhar, eu só subo ali e fico pintando. Não precisa se deslocar e ir para outro canto e tal, né? Que é uma das coisas também que eu tive, assim, eu fui muito obstinado em trabalho, que depois de um tempo eu quis um pouco mais de qualidade de vida. Entendi. Sim, eu trabalhava feito doido de domingo a domingo. Então, hoje eu já tenho já está mais, tá mais suave eu na aprendi nave, né?
a ter um pouco mais de qualidade de vida. Então, eu tenho mais uns horários mais estabelecidos. Mas isso de você não pegar trânsito, isso de você trabalhar... E tá perto da obra, né? Tá perto do trabalho, porque vem a ideia e tal, e você tá ali para produzir. Júlio Jardim foi o que disse, eu levei o ateliê para casa, tá essa zona, né? Eu estou vendo como é que organiza a zona lá e tal, né? E é muito complicado, porque a gente acaba interferindo no dia a dia da família, mas é como o Júlio disse, você tem que estar perto do trabalho, porque a coisa vai fluindo, né? E principalmente para mim que trabalho é um trabalho muito desconstruído e tal, e eu vou produzindo. Então, os artistas que têm um ateliê em casa, eu creio que flua mais, né? Você está olhando o tempo todo ali para ele, você vai vendo, vou mudar. Vai descobrindo novas coisas no trabalho, né? É muito massa. Onde é que fica o ateliê? Fica na Barão de Studart, ali perto do Habib's da Abolição. Massa, um prédio localização bem antigo. Antigo prédio? Muito antigo. Massa. Quantos andares o prédio? Tem 8 andares. São prédios mais baixos, né? Deve ser um metro quadrado, deve ser uma metragem boa. Lá eles têm 4 formatos de apartamentos. De plantas, né? Bem grandão, de 200 e pouco, o meu é 150 e vai diminuindo. Massa. São 4. Então, tu tem 300 metros quadrados, 2 de 150. Uma casa e o outro ateliê. Cara, que massa. É muito legal isso. E você vê o planejamento, né? Porque tu diz, cara, eu tenho essa zona aqui, mas eu vou planejar e vou ter o espaço próximo e assim que eu comprei foi o apartamento para fazer o ateliê, eu larguei a publicidade. Eu digo, agora está na hora de eu me dedicar 100%. Tá aqui o meu negócio. Né? Meu negócio é esse, né? Falar em negócio e essa coisa linda aí, esse livro lindo. Esse é meu 4º livro. Eu tenho muito orgulho dele. Estou trabalhando... É seu, esse aqui, viu? É meu? É seu. Rapaz, que coisa linda. Obrigado. Essa é de uma série de Olha aí. Trabalhos que eu... espetáculo. Que eu uso a natureza como referência. Cara, obrigado, Sérgio. Eu fui... Pinturas e infogravuras, né? Uma referência ao sagrado. Eu acho que a história que eu falei da estética, até isso eu fui capturado pela estética. Não sei se você já viu uma folha de torém. Olha que coisa linda. Que em Baúba, torém, eles têm vários, pau de lixa, tem vários nomes para essa planta. Um dia eu vi uma folha de torém seca. Eu digo, gente, que desenho, que design, de que coisa maravilhosa. Eu levei aquilo para casa, peguei um monte e fiquei desenhando essas folhas e comecei a prestar mais atenção nas plantas quando morriam. Essa coisa do olhar que me atraiu abriu um universo de você começar a ver, prestar atenção à natureza, vida e morte, que estava ali o tempo inteiro. A arte de Deus, né? A arte de Deus. E foi se desenvolvendo. Várias séries vieram a partir disso. O Ressurgentes é a partir disso. O Ressurgentes surgiu durante a pandemia, eu morando e trabalhando naquele mesmo espaço, sem ver absolutamente ninguém. Eu descia de escada porque eu tinha medo de apertar o botão de elevador. Eu ia para o quintal, meu prédio tem um quintal com areia e árvore, para soltar o cachorro e tal, e sempre vendo o prédio antigo com aquelas placas de cimento no chão, com umas rachaduras e as plantinhas nascendo. Comecei a fotografar tudo aquilo. Que massa. E eu dizia, o que a gente está vivendo naquela época, nada mais representativo do que a vida tentando encontrar uma brecha e resistindo concreto, e voltando. Né? E aquilo virou o símbolo para mim dessa série de trabalhos novos. Ressurgentes. Quando teve uma Casa Cor, que foi nessa época da pandemia, na Beira-Mar, onde os ambientes eram expostos em containers, né? E de trás de cada container, eles chamaram um artista. E o meu, eu digo que eu vou colocar um tronco morto, queimado, que as pessoas vão ver de longe, mas se elas se aproximarem, elas vão ver que a vida está brotando dele de tudo quanto é buraco. Então, tinha plantas nascendo daquele tronco, você via de longe, você só via aquele tronco queimado. A fênix, né? O renascimento das cinzas. Eu chamo de ressurgentes por causa disso. É uma insistência da vida. Massa. E a Isabel... Insistência da vida, massa, né? Essa coisa da... Essa insistência é da arte e da vida, né? Massa, cara. E foi o primeiro trabalho que eu comecei a usar inseto. Eu já tinha uma amiga, que era a Isabel, dizia isso, tu devia usar inseto no teu trabalho, porque inseto tem tudo a ver com o mundo não ia resistir sem abelhas durante poucos meses. A proliferação da vida. Então, coisa os insetos têm muito a ver com isso, da vida rebrotada. E foi a primeira série que eu
comecei a usar, então tem sempre nessa série o que me caracteriza, como eu pinto muito natureza, às vezes eu estou pintando um trabalho de que vai ser do Ressurgentes, vai ser do Paradiso, vai ser do Ressurgentes porque tem inseto. Então eu coloco é o que distingue, né? O que é bem característico, né? Mas massa demais. O que eu gosto da série, eu acho que é uma série que me dá esperança, sabe? Eu olho para esses trabalhos, eu tenho essa sensação de otimismo na vida, de que a vida insiste, que a vida resiste, que a vida se impõe a todas as coisas que aparecem, a todos os infortúnios, e nada mais, digamos, atual do que a gente está falando nisso, porque a gente está vivendo as consequências de não ter pensado sobre isso, de não ter agido sobre isso, porque, na verdade, é muito discutido há muito tempo, mas ninguém tomou providências e agora a gente está vendo o preço que a gente está pagando. Né? A gente está no colapso. E essa própria pandemia que nós somos sobreviventes, né? Muita gente, felizmente, não conseguiu sobreviver, ela fala sobre isso, né? Sobre o colapso, né? Sobre o colapso e que a gente tem que olhar mais para a vida, né? E para essa maravilha. Vamos mostrar um trabalho, parar no trabalho do quando Sérgio. eu estou... Esse anterior... Esse daí é do primeiro trabalho do Ressurgentes. Está ali um inseto. Tem insetos brotando, tem plantas brotando de uma planta que já estava morta. Então, esse é um do primeiro. Aquele anterior era a folha do torém que eu falei. E eu não sei se tem como voltar. Não? Aquele da... porque tem uma folha de torém mais comprida. Na Amazônia, eu passei uma semana na floresta. E eu encontrei... Eu já tinha tido esse insight de trabalhar com natureza por causa da folha do torém. Quando eu vi a folha do torém na floresta, eu vi ela totalmente diferente. Ela é bem comprida. E tinha uma bióloga lá. Era um grupo de artistas do mundo todo. Eu só tinha brasileiro, eu e mais 2. O resto era todos de vários países. E tinha uma bióloga, e eu perguntei para ela, que planta é essa? Aí ela disse, olha, essa é a planta mais importante da floresta, porque ela é semeada pelos morcegos, pelos bichos, e fica a semente ali sem brotar, porque a floresta não bate luz no chão. Isso, né? Tudo escuro no chão. Quando acontece uma clareira, por exemplo, cai uma árvore, ela arrasta um monte. Elas são muito ligadas. Eu vi isso pessoalmente, assim, é incrível. A imagem da vida e da morte está muito presente. Então, por exemplo, uma grande árvore cai e ela arrasta um monte. Então, ela cai e fica aquela clareira no meio da floresta. Você vê uns cogumelos nascendo, você vê a vida voltando. E a primeira árvore que começa a brotar, e ela brota muito rápido, é o torém. E ela brota rápido, dá umas sombrinhas que possibilitam as outras crescerem. Então, ela é conhecida como uma árvore regeneradora da floresta. Né? Então, eu digo, tem muito mais a ver ainda do que eu estava fazendo. Fiquei mais empolgado aquilo, quando terminou a residência, que a gente tinha que fazer um projeto para apresentar no final, eu apresentei justamente com a folha do torém. Eu apresentei juntando duas coisas. Uma com a pedra cariri, que eu sou do Crato, então tinha tudo a ver com os fósseis. Eu me lembro, na minha infância, eu via muito fóssil. E eu nunca gostava das imagens dos fósseis, achava que aquilo era defunto, era morte, era tudo. Eu disse, eu vou ressignificar isso. Eu vou fazer desenhos de torém nas pedras cariri, como se fossem fósseis, mas com um significado não de morte, como para mim tinha. Vai ser de vida, né? Como o renascimento, como essa planta sempre traz. Que massa, né? E é arte conceitual. Isso é arte conceitual, também. Né? Aquele cara que pensou na arte efêmera conceitual, eu disse, não faço isso, está aí, estou fazendo arte conceitual. E fui há 4 anos atrás... 4 ou 5 anos, 4 anos atrás, já no finalzinho da pandemia, estava no final. A gente tinha que viajar de máscara e tal. Eu fui no Cariri fazer uma visita a todos os museus orgânicos. Eu fui com a Isabel, ela fez uma estrutura, né? Um roteiro, contratou guias. A gente foi em todos os geoparques. E eu trouxe esse material para fazer também um trabalho sobre isso, que eu queria fazer um trabalho sobre uma região que foi mar, né? Porque, na verdade, não foi mar, mas o mar invadiu. Entendi. Então, aquela região toda do Cariri tinha água salgada. Isso é provado porque os fósseis são de peixes de água salgada. Tem muitos de peixes de água salgada. Então, a região que foi mar que se transformou, e eu queria mostrar muito isso. Do jeito que eu falo do Ressurgentes, do Paradisos, eu fiz uma exposição chamada Mar Ancestral, era sobre o que a natureza se transformou.
Então, sempre eram imagens dos fósseis, do que tem hoje naquela região. Massa. Contando essa história através contando da essa arte, história. Né? Eu estou fazendo um trabalho onde vai vir o Mar Ancestral e vai vir o Ressurgentes juntos nesse trabalho novo. Massa demais. Sérgio, muito obrigado. Dá para conversar aqui mais 3 hashtag arte, cara. Massa demais. Uma trajetória formidável, né? Inspiradora mesmo. Obrigado. Por tudo. Pelo menino que veio fazendo os recortes e que começou e foi fazer curso de pintura, um pintor, né? E que depois pegou o tradicional e foi para o absurdamente tecnológico, né? Que descobriu isso desde o começou, né? Do início. Computadores bem... Posso até dizer que computadores ancestrais, né? Fósseis, né? De computadores quase. E tem esse trabalho magnífico, né? Que Obrigado. eu vejo como tem uma parada conceitual, né? Quando a gente vê toda essa trajetória. Tudo tem uma história do porquê você faz aquilo. Mas né? o porquê é massa depois que você acha belo. Eu estava até conversando, isso aí é outra conversa, né? Que o cara acha incrível, diz, cara, que coisa linda. Aí você conta Aí você descobre mais coisas. Pronto, mas não contar antes a história para o cara achar bonito, né? Que a beleza é inerente ao teu trabalho. Sérgio, muito obrigado. Eu que agradeço. Parabéns. Hashtag arte com Sérgio L. Hashtag arte, viva a vida, viva a arte, cara. Show de